Bom dia, pessoal. Então, hoje eu tô aqui após 7 dias do plantio das estacas. Então, em parte das mudas, eu fiz a adubação foliar, utilizando humus de minhoca, 2 colheres de humus de minhoca para meio litro de água. E pulverizei essas mudas com um pulverizador manual mesmo. Então, a gente já pôde notar uma pequena diferença sobre as mudas que tiveram a adubação com base no humus e as mudas que não tiveram essa pulverização. O regime de regas delas foi o mesmo, sendo que eu tô regando elas 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à tarde, ou toda vez que eu percebo que a insolação tá demais e tá prejudicando as mudas. Aqui a gente tem várias espécies de estacas que foram produzidas. Eu sei que o ideal seria fazer várias parcelas com uma mesma espécie, mas eu procurei testar, né? Fazer no mínimo 2 de cada, justamente para a gente ver qual espécie melhor se adaptou à adubação e ao processo de estaquia também. Porque a gente sabe que as estacas, nem toda espécie funciona com a estaquia, assim como a adubação foliar por umedecer as folhas, nem sempre favorece todas as espécies da mesma forma. Agora eu vou estar mostrando um pouco das mudas e do resultado delas após 7 dias de plantio com esse regime de rega e adubação. Bom dia, pessoal. Esse aqui é o humus de minhoca que eu adquiri para estar plantando as mudas. A gente pode perceber a presença de alguns indivíduos. Ele foi comprado de um colega meu que faz e tira as minhocas para pesca, para venda e vende a terra para adubação. Então eu vou fazer os saquinhos de plantio, vou plantar as mudas direto nesse humus. Eu misturei um pouquinho com terra comum, a gente pode até perceber a coloração, que o humus é totalmente preto, a terra tem a tonalidade mais amarronzada. Uma parte de humus e uma de terra. Então, eu vou estar plantando as estacas nesse substrato aqui, caseiro, né? E a gente vai estar percebendo o desenvolvimento delas. E a adubação foliar eu vou estar fazendo somente com humus misturado em água no pulverizador manual. Bom dia, pessoal. Aqui estão as mudas que eu vou fazer a estaquia. São todas mudas plantas que eu tenho em casa mesmo. E que eu coletei os galhos, os ramos. E vou estar fazendo o preparo delas. E depois o plantio em saquinho. Então aqui eu tenho manjericão, hortelã, orégano, guaco, arruda e hortelã-pimenta. Um detalhe que eu acho interessante por estar fazendo com essas espécies, é que são espécies muito utilizadas como chá, como medicamento natural, até para ser usado em outras plantas, para fins medicinais. Então eu achei que tem muito a ver com a matéria, né, de agroecologia, com tudo que a gente está estudando. Algumas dessas plantas podem até ser utilizadas como repelente para insetos, porque a maioria delas tem um cheiro muito forte. Então, é um incremento aí que a gente pode estar dando nessa pegada energética, agroecológica que a gente está estudando na matéria. Então, aqui eu faço a retirada das folhas da parte inferior, onde vai ficar enterrado, né? O ideal é que a gente deixe pelo menos 3 gemas para baixo, porque são nas gemas que vai ter diferenciação de tecido e vai estar crescendo a raiz. Eu gosto de deixar 3 gemas para baixo e 3 para cima,
que é onde vai estar surgindo as novas brotações. Aí pode se retirar a gema apical, que é essa, estimulando a planta a crescer para o lado, né? E pode deixar ela aí. Vai depender da sua intenção aí, de que jeito você quer que a planta fique. No manjericão, eu deixo várias folhas em cima. Já em outras plantas, é preferível que você retire e deixe 2 folhas no máximo, que tem o pegamento mais difícil. Quanto menos folha ficar, mais fácil vai ser o enraizamento da planta, porque ela vai se concentrar ali no crescimento de raízes e não na manutenção dessas folhas, né? Então, aqui tá um exemplo de como ficou a muda para ser plantado. Então, aqui eu coloquei as 4 primeiras estacas, né, já nos saquinhos, e vou tá dando sequência com o plantio das mudas. É interessante se comentar que essa pode ser uma fonte de renda extra para pequenos produtores, sitiantes, porque são culturas assim que não tem grande problema com fungo, insetos. Pode fazer um pequeno viveiro, um espaço pequeno da propriedade e pode estar comercializando. Não são fáceis de encontrar na cidade, no campo, na roça a gente sempre encontra, né? Mudinha de manjericão, hortelã, a gente sempre encontra, mas em cidades assim é difícil encontrar e tem um preço, um valor até bom. Para quem quer plantar em vasinho dentro de casa, que hoje em dia é um mercado que está crescente aí. E também sobra, quando a gente retira as folhas, sobra essas folhinhas, né, das ramas, que dá pra gente ou utilizar no consumo, ou fazer medicamento caseiro, como aqueles álcool, misturar no álcool, fazer cheiro. Tem gente que faz incenso dessas folhas secas, chás, ou então tá utilizando uma compostagem num minhocário propriamente dito também, para tá virando composto orgânico novamente. Então aqui eu vou tá dando seguimento com o plantio das mudas dos saquinhos e daqui uma semana eu mostro o resultado delas, das estaquias e da adubação feita com humus de minhoca e água. Então aqui está o fertilizante líquido orgânico que eu fiz a partir de 2 colheres de humus de minhoca e meio litro de água. E vou estar pulverizando nessas mudas durante 7 dias, uma vez por dia, todos os dias. E vamos ver o resultado. Aqui estão as mudas. Nessa primeira fileira a gente tem o manjericão, um guaco, um hortelã pimenta e esse orégano. Essas foram as mudas adubadas com humus de minhoca mais água. Essa segunda fileira, ao lado da primeira fileira, são as estacas que eu não fiz adubação foliar com água e humus. Então, a gente pôde perceber que houve uma queima, né, maior das folhas, que elas estão menores que as outras. Agora eu vou filmar a comparação. Essas são a de orégano, a que eu fiz e a que eu não fiz a adubação. Essas a de hortelã-pimenta. Essas de hortelã, a gente pode perceber uma grande diferença no crescimento de uma e de outra. Essas são o guaco, que a gente não percebeu muita diferença
Eu particularmente não percebi muita diferença no tratamento com e sem. E essas de manjericão, que a gente consegue perceber a diferença. A questão da adubação, que eu pude perceber também, além da melhor nutrição, né, que o humus dá, também pela questão das folhas, eu percebi que algumas plantas, quando a gente coloca uma determinada umidade na folha, elas têm um pegamento melhor e mais rápido do que as plantas que não tiveram. Já algumas espécies, como o guaco, por exemplo, eu vejo que essa umidade pode, inclusive, prejudicar a planta. Aqui está a segunda parcela, né, o segundo tratamento que eu fiz com as mesmas espécies e deu praticamente o mesmo resultado. Essas duas primeiras são as mudas de orégano, mais 2 mudas de orégano, uma com e a outra sem, 2 mudas de hortelã, 2 de manjericão. No manjericão a gente pode perceber, evidentemente, que as adubadas tiveram um crescimento bem mais rápido. Por ser uma planta de pegamento fácil também, então a gente já pôde observar o crescimento delas. Inclusive essa daqui tá até apontando a primeira floração dela. E essas duas últimas de arruda, que a gente percebeu o secamento das folhas, né? Das que não tiveram a adubação. E a que teve. E também o crescimento dela foi maior. Então essas foram as plantas. Então essa foi a conclusão do meu trabalho. Eu já havia feito, né, mudas para estar aqui, inclusive para venda também, há um tempo atrás. E eu usava fertilizante normal, comprado, foliar para manter as estacas mais firmes, né, e melhorar o pegamento. E nunca tinha pensado em utilizar algo orgânico do tipo. E eu gostei bastante do resultado, achei bastante válido. E quanto mais a gente puder, né, ir para essa área de orgânico, agroecológico, mais interessante fica financeiramente, porque ficou bem barato a compra do humus. É muito mais barato do que comprar fertilizante, por exemplo, comercial. Então, é bem válido economicamente, socialmente, porque você está ajudando uma outra pessoa nessa mesma linha, né, de orgânico, de agroecológico, reaproveitamento de matéria orgânica, que é o caso do minhocário, que eu achei bem interessante. E a gente está estimulando, melhorando a saúde, né, de quem está comprando, de quem vai estar utilizando e economizando. Então eu gostei bastante, achei muito válido e que agregou bastante conteúdo a mim e espero que a quem for assistir também. Então esse foi o meu trabalho, muito obrigada.